Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Espírita. Hoje, olha só, nós já estamos atingindo a marca de 20 já. Olha, Resenha Espírita de número 20. Olha, quem diria, hein? Começou como quem não quer nada e a coisa está volumando. E hoje, mais que especial, hein? Hoje nós vamos ter um time, olha, de ponta feminino. Hoje o pessoal reclamou que só trouxe um time masculino. Hoje eu trouxe um time feminino para arrebentar a boca do balão com vocês. Hoje nós vamos falar de um tema sempre muito atual e sempre muito urgente. Nós vamos falar sobre a tão sonhada, né, reforma íntima ou transformação moral, como Kardec sempre apregoou da nossa necessidade, né, e objetivo do espiritismo. Olha que interessante. Hoje nós temos aqui, ó, Cleo está chegando. A Rosana veio mais cedo hoje, hein, só por causa do tema, né? O Sérgio também apareceu aí, grande Sérgio. Socorro, olha, Socorro. Olha, o Sérgio veio, tá em Cubatão. Obrigado, viu, Sérgio, pela sua presença, pelo seu carinho. Que bom, que bom. Aqueles que já estão presentes aí, faz um favorzinho para mim. Como que tá o som? Tá bom? Precisa modular mais? Tá com chiado? Tá sem chiado? Tá baixo? Me dá um retorno. Só no som. A imagem não tem como melhorar mesmo. É isso e acabou. Agora, o som a gente dá uma melhorada, se possível, tá? O que vocês. O som tá ok? Tá claro o som? Tá tranquilo? Ótimo, perfeito. Ok, obrigado. Olha, quero convidar a todos, né, enquanto o pessoal está chegando já na sala e já para o nosso bate-papo, quero convidar a todos, que aqueles que se dispuserem a acompanhar, nós vamos fazer uma prece inicial, tá? Aqueles que quiserem nos acompanhar, dá aquela respiradinha funda, tira o dedinho do teclado e vamos nos conectar com Deus Pai. Esse Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Esse Deus Pai de perfeição, esse Deus Pai de amor, de bondade infinita, misericórdia, de justiça. Esse Deus que não cessa um instantezinho sequer de nos amar. Esse Deus que nos fomenta ferramentas para o nosso progresso, porque bem sabemos que Ele não se contenta com o rascunho, Ele quer ver todos nós perfeitos. Vamos rogar a Deus a proteção dos bons espíritos, para que Ele esteja conosco em mais um encontro nessa noite. Que esses bons espíritos possam sempre nos intuir, nos auxiliar, nos guiar na melhor maneira possível de conduzir os ensinamentos da noite. Que Ele possa também envolver a nossa querida amiga Kátia, a nossa querida Gabi, a nossa querida Janaína, que esses bons espíritos possam também estar com ela, intuindo-as, para que de uma maneira muito clara e objetiva elas possam trazer o conteúdo para que nós possamos aprender um pouco mais nessa noite. Que esses mesmos bons espíritos estejam também conosco, com a permissão de Deus Pai, que eles possam conseguir neutralizar, com a permissão de Deus, as investidas daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos prejudicar. Eles não entenderam ainda a dinâmica da vida. Que em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso encontro dessa noite. Okay? Olha, Eliane chegou, a Cristina está atrasada como sempre, né? Pessoal, lembrando que a Luísa e a Eliane e a Cristina estarão aí para dar um auxílio técnico a vocês, caso vocês precisem, tá?
de alguma coisa, essas meninas maravilhosas estarão aí para auxiliar vocês da melhor maneira possível, tá? Feito. Antes da gente começar, vale lembrar que o tema, ele é sempre, como eu disse, é muito urgente, né? Muito necessário. E Kardec trata com muita propriedade nas obras fundamentais dessa temática. Só que às vezes você não vai encontrar como reforma íntima, tá? A reforma íntima é que popularizou muito, né, no nosso meio, no nosso movimento, mas ele sempre vai falar sobre a transformação moral. Tanto que nós vamos encontrar na Gênese, lá no capítulo 28, né, são chegados os tempos, né, sinais dos tempos. Lá ele vai dizer que isto posto, né, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Que essa lei do progresso é seta única, ela sempre direciona para a perfeição. Então ele vai dizer também que ele progride, né, o globo, tanto fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então esse processo, né, de transformação, ele está sempre conosco, desde o instante que nós fomos criados, nós já estamos mergulhados numa lei que é a lei de progresso. Então, moralmente, a humanidade, vai dizer Kardec ainda nesse trecho, né, progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Tanto que nós vamos ver também, para uma dica de leitura para vocês aí, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no capítulo 27, Sedes Perfeito, vai estar lá um item, os bons espíritas, lá que a gente vai encontrar aquela famosa, né, jargão que o pessoal fala no movimento aí, né, reconhece-se o verdadeiro espírita, né, pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações, ok? Então fica aí como dica de vocês dar uma lida em casa. Se tiver alguma dúvida, pode trazer para a gente na página Lady Paula Espiritismo Kardec. Lembrando que todas as nossas resenhas, nós criamos um canal, né, recém-criado agora, para alojar essas resenhas. Então, se você perdeu alguma resenha ou quer, né, de fato, às vezes, assistir novamente e tudo mais, pode entrar lá, cadastra lá, né, cadastra não, se inscreva, né, tem aquele sininho do lado, dá um tiquezinho nele lá para você ser lembrado quando tiver algum vídeo, que nem o vídeo dessa noite, terminando, mais tarde eu já coloco ele, aí você pode amanhã já estar lá firme e forte para poder revê-lo, ok? Vamos lá? E eu vou apresentar as meninas agora, e eu quero uma boa noite muito especial, vamos lá? Para minha querida Kátia Pelle, ela é designer de produtos, ela é ilustradora, ela é expositora, radialista, ela é apresentadora do programa Pronto Atendimento da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, ela é locutora, né, não religiosa e é espírita, muito importante esse último aí, ela é espírita. Quero uma boa noite muito especial para ela. Boa noite, querida. Olá! Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Alê. Fico muito feliz. Você sabe que eu estou debutando hoje na participação externa, assim, vamos dizer. Eu espero que a gente saia daqui, todos nós, satisfeitos. Não, com certeza. Pessoal, você vai dando para mim um retorno do som das meninas, como é que estão aí, tá? Isso, para a gente poder dar uma equalizada, né? Feito? Cristina chegou agora, boa noite, né? Boa noite não, né? Você chegou muito atrasada para a live de segunda, ou para o estudo do domingo, né, Cristina? Brincadeira, hein? Vou dar uma dura no você depois. E eu quero também apresentar agora a minha querida Janaína Assis, que é da cidade de Nova Odessa. Ela é espírita desde 1996, ela participa como colaboradora do Centro Espírita Allan Kardec, lá de Nova Odessa. Ela coordena grupos de estudo e participa também do grupo mediúnico. Ela é expositora espírita e, como parte profissional, ela tem formação acadêmica em Direito. Vamos apresentar uma boa noite especial para minha querida Janaína. Tudo bem? Boa noite, Alê, tudo bem? Boa noite, Que bom tê-la Kátia. novamente Quero aqui. dizer,
Ah, eu que agradeço a oportunidade, Ale. Para mim é sempre uma alegria estar com você. É um prazer muito grande conhecer a Kátia também. E vamos lá, né, Ale? Vamos falar sobre a tão necessária reforma íntima aí para todos nós. Perfeito, perfeito. E agora eu quero um boa noite mais que especial para nossa Gabriela Proença. Ela é graduada em Administração de Empresa pela Faculdade Anhembi, Morumbi, aqui em São Paulo. Ela possui especialização em mercado financeiro e atua no ramo de seguros. Ela, como é espírita, ela é colaboradora do Centro Espírita Allan Kardec, também, só que de Rio Preto, e atua no setor de mídias e de divulgação eletrônica do mesmo, e também grupos doutrinários de estudo. Ela participa também ativamente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Ale. Boa noite, meninas. Boa noite a Boa todos. noite. E obrigada, Ale, pela oportunidade de estar aqui. Também estou debutando, então peço a paciência aí de todos. E como o time está super bom, estou me sentindo super segura aqui. Você tá com essas meninas, você tá em paz, fica tranquila. Então, Pessoal, tá tudo bem? O som das meninas, tudo ok? Então vamos lá, então, sem mais delonga. Olha, a gente sempre começa, meninas, pelo próprio título, né? Então eu queria saber de vocês o que é essa reforma íntima, o que é essa transformação moral que Kardec tanto, né, nas suas obras destaca. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar pela Janaína, vamos lá. Bom, então vamos lá. Reforma íntima, né, ou transformação moral, acredito que a gente pode entender pelo nosso aperfeiçoamento mesmo. Nós fomos criados simples e ignorantes, no sentido de desconhecer as coisas. E aí, a partir do momento em que nós atingimos, né, o grau da humanidade, temos a consciência de nós mesmos e recebemos o livre-arbítrio, a gente começa as nossas escolhas, as nossas vivências, as experiências, começamos a nos integrar com outras pessoas, e aí, através dessa caminhada que a gente inicia, nós vamos adquirindo virtudes, mas também vamos adquirindo vícios, paixões, nós vamos ter contato com sentimentos imperfeitos, orgulhos, vaidades, egoísmo, e isso vai se mesclando ao que a gente tem mesmo dentro de nós. E aí, a nossa reforma íntima já começa desde lá e a gente vai se desenvolvendo e trocando os sentimentos ruins, os sentimentos imperfeitos por sentimentos bons. E aí começa a nossa reforma íntima, né? Desde lá de trás. A gente sempre está em construção, sempre está nessa reforma, sempre está nesse aperfeiçoamento, e até que nós chegamos na atualidade, onde nós estamos hoje. Então, eu entendo que a reforma íntima é esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento das nossas atitudes, das nossas virtudes, das nossas potencialidades, e nós estamos mesmo em construção. E tudo isso, todas essas vivências, tanto aqui quanto no plano espiritual, resulta no que nós somos hoje. E daqui para frente, né, nós ainda vamos ter muito que caminhar. E essa reforma, ela é gradativa, ela não dá saltos. Então, nós estamos em constante transformação. É uma ressignificação dos pensamentos, das atitudes, daquilo que a gente vivencia mesmo. Então, eu entendo que é isso, esse aperfeiçoamento moral, essa busca constante que nós estamos. Boa, boa. Muito bem, Jana. Kátia? Oi, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. Minha querida Então, Kátia. eu não gosto muito do termo em si. Já começa aí, né? Já começou aí. Você é das minhas, fica tranquilo. Na verdade, é assim, o termo em si, ele é um pouco limitador e ele traz, para quem não conhece a fundo a doutrina dos espíritos, primeiro, um sofrimento no entendimento de que, putz, eu preciso me reformar. É uma obrigação, eu tenho que sofrer. Lembra muito as punições que a igreja fazia lá nos seus... agora esqueci como é que chama aquele localzinho que o padre entra com as pessoas. Meninas, me socorrem. Confessionário?
O confessionário, é que eu não sou religiosa, não manjo. Então, olha, você faça isso, que acontece aquilo. Mais ou menos assim. Agora, é assim, e reforma, se a gente pegar o dicionário, consta lá que é algo que já está construído, que você precisa consertar ou você quer modificar. E segundo o que a gente aprende na doutrina, essa doutrina que é libertadora, que nos ensina a ser autônomos. Perfeito. Exatamente. Que nos ensina, que traz para a gente total liberdade de ação e de escolha. Ela não nos ensina a entender que nós somos imperfeitos no sentido de vai reformar isso aí que está errado. Ela nos ensina no sentido de você está se construindo. Você foi criado igual a todo mundo. Não foi colocado em você a perfectibilidade, porque nós somos em igualdade a Deus, perfeitos. Nós somos, em essência, perfectíveis. Então, nós precisamos o quê? Através desse entendimento. Construir as nossas potencialidades. Só que não é tão simples, né? Quando a gente é jogado, vai para reencarnar, quando a gente é jogado para as encarnações, a gente começa a derrapar. E aí, nessas derrapagens, é que a gente vai aprendendo nesse processo. Erro, acerto. Erro, acerto. E nesse processo, então, eu vou construindo o meu eu. Só que existem ferramentas, né, meninas, que podem nos auxiliar nessa construção, que vai nos trazer a transformação do nosso eu de hoje. Mas o eu de hoje é muito melhor do que o eu de ontem, porque essa é a lei do progresso. Porque essa é o que a gente entende como possibilidade de progresso contínuo. E através... Uma seta única, né? Não tem como. Uma seta única, exatamente. E através desse caminho que não tem volta, porque o espírito não retroage, ele não retrograda, obrigada, nós vamos construindo o eu. As meninas vão se construindo, nós vamos nos construindo. E através dessa construção, é óbvio, a gente está aprendendo. Eu falo assim, Deus não foi muito justo, não. Ele jogou a gente na estrada e falou, se vira. E eu coloquei tudo na tua essência. Agora descobre aí como é que se usa e constrói o seu eu. E nessa de construir o seu eu, a gente mais erra do que acerta. Por enquanto. Porque a gente, a princípio, hoje é mais por instinto, ainda age. Apesar de a gente já ter a racionalidade, né? Apesar de a gente já ter achar que tem um entendimento, porque eu tenho certeza que as meninas aqui e o menino, ele, cada vez que abre o livro dos espíritos, entende diferente do que entendeu há um mês atrás. Porque isso é a construção. E olha que eu abro todo dia. Exatamente. Todo dia. A gente vai se atualizando. Essa, para mim, é a grande jogada. Nós aprendemos diariamente como fazer melhor, como construir de outra maneira, como não cometer o erro, porque o erro a gente comete por duas condições. A mais comum, por ignorância. Sim. É a mais comum de acontecer. E a segunda, por teimosia. E se a gente é teimoso, é porque é ignorante ainda. Com certeza. Né? Com certeza. Gabi? Ai, até ficou um pouco difícil para mim, né, falar por último aqui. Ficou fácil. Depois de tanta explicação. Só complementar. Não, eu acho que é basicamente isso, né, que foi falado pelas meninas. E, assim, um pouco também que era, né, um pouco a minha visão, e conforme eu venho estudando, e de uma linguagem um pouco mais simples também, além de tudo isso, né, dessa questão da reforma e precisar melhorar e buscar a perfeição, também um pouco do autoconhecimento, né, porque a gente só consegue melhorar, a gente só consegue buscar a evolução daquilo que a gente já identificou que a gente precisa melhorar. Então, um pouco nessa questão aí de reforma íntima, né,
a gente precisa também do autoconhecimento, né? E aí é basicamente isso, buscar dia após dia, entre erros e acertos, tentar identificar a nossa essência, as nossas virtudes, as nossas fraquezas, aquelas questões que a gente precisa reparar e fazer o exercício diário, né? Então, só para complementar um pouco mais, é isso aí. Esse exercício diário é importante, porque às vezes a gente vai nos condicionando até a gente parar com a teimosia, como disse a Kátia, né? A gente vai condicionando até, puta, o que eu tô fazendo, né? Para tudo, vamos descer, vamos dar um ponto ao céu aí, vamos continuar a coisa. Não, mas é por aí mesmo. E aproveitando essa primeira fala de vocês, e é uma coisa que muitos me perguntam, aliás, mandaram algumas perguntas, o pessoal que nos acompanha, de que forma, né, vocês falaram com muita propriedade sobre a transformação moral, sobre a reforma e tudo mais, né, do autoconhecimento, tá, mas de que maneira que eu posso realizar isso praticamente no meu dia a dia? Como? Vamos começar pela Kátia agora? Vamos lá, Kátia. Bora lá. De que maneira que a gente pode? A Gabi já deu a ferramenta principal, que é o autoconhecimento. Não existe outra maneira da gente se transformar. Não existe outra maneira da gente crescer lucidamente, conscientemente, se não nos conhecermos. É a base. Conhece-te a ti mesmo. Não tem um capítulo com esse título? Por quê? Porque e não foi Jesus que trouxe essa novidade, não. Isso vem com o homem desde que o homem é homem. Já estava lá no Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Quem foi? Foi Platão que ficou alucinado com essa frase? O pessoal falou, atribui a Sócrates, né? Sócrates. Mas não é Sócrates. Há muito tempo há muitos anos. Já. Então, não, porque ele ficou alucinado com aquela frase. Aquela frase chamou para si e ele falou, só sei que eu... Foi aí que ele tirou a conclusão de que ele não sabia nada, né? Só sei que nada. Mas é assim. Na verdade, os ensinamentos, eles vêm com o homem, como eu expliquei lá no início, já na sua essência, desde o simples e ignorante. E ele vem aprimorando. Ele vem tornando isso lúcido. Aí, conforme ele vai desenvolvendo essas potencialidades, ele vai entendendo o que ele é e para que ele veio. E o Espiritismo, querendo ou não, ele dá um salto quântico nessa potencialidade para a gente, porque esclarece muita coisa. Olha, se eu me conhecer, se eu entender que eu sou um espírito em evolução, em progresso constante, se eu entender que eu sou uma centelha, e é uma centelha divina, porque é uma centelha de Deus, eu posso tudo e muito mais. Só preciso tomar conhecimento de como fazer isso. E a doutrina nos dá a doutrina da vida futura, que é justamente o conhecimento das leis naturais e o que elas são e serão para a gente, no todo ou sempre, né? Então, é assim, fazendo uso do nosso raciocínio, conhecendo essas leis que são naturais, independente de credo, de condição social, de cor, de raça, enfim, independe. Ela é igual para todos. São perfeitas, né? Imutáveis. Então, é estudá-las, é destrinchá-las, é buscar dentro de cada uma delas a essência que nos serve hoje. Amanhã será outra, a mesma lei vai nos servir diferentemente. Com certeza. Não. Eu dei risada quando você falou do Sócrates, né? E eu cheguei a uma conclusão, que eu nunca fui tão fiel a Sócrates quanto agora. O pessoal me pergunta alguma coisa sobre quarentena, pandemia, problemas econômicos, social. Eu falo, cara, só sei que nada sei. Eu virei um perfeito discípulo de Sócrates agora, viu? Depois de 50 anos, eu virei um discípulo agora. Gabi, o que você tem para nos falar sobre esse processo? Como que a gente consegue, na prática, implementar, realizar essa reforma íntima na sua visão? Bom, além
que a Kátia falou, né, do conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento, você saber, né, quem realmente você é o primeiro passo, assim, é o caminho. E dentro dessa temática, assim, eu até fiz uma live aí, há Sim. umas 2 semanas atrás, e Então nela você eu não falei mais ou debutou, menos, então. não, é praticamente debutar, né, foi mais um bate-papo de meia hora. Então vamos lá. Mas lá eu trouxe umas ferramentas que é da questão de, além de você buscar o autoconhecimento, Sim. é você conseguir fazer 3 passos, né? O primeiro é o de ver. Então, assim, é tirar as vendas que às vezes olhar no espelho e falar, poxa, quem eu sou, né? Quem é o meu verdadeiro eu? Porque às vezes a gente acaba se enganando pela ignorância, pela falta de conhecimento, a gente não consegue ver quem realmente a gente é. Então, um dos primeiros passos aí para a gente começar a buscar essa reforma íntima, né, essa transformação moral, é identificar quem a gente é, então é ver. Aí depois que a gente consegue tirar a venda, eu falo que a gente precisa assumir, né, que aí é um outro passo, assim, os 3 são completamente difíceis, assim, tem que ser exercício Complexo. diário, porque é muito complexo, né, e assim, é muito mais fácil a gente apontar o dos outros do que realmente olhar para dentro. Então, depois que a gente tira essas vendas e a gente olha para nós mesmos, e quando a gente assume, né, é quando a gente aceita aquelas questões que a gente precisa, tanto as virtudes, né, porque todos temos virtudes, mas também as fraquezas, que são elas que nós precisamos buscar melhorar. E aí depois o terceiro passo é assumir e aceitar, e aí você consegue buscar os mecanismos dentro da doutrina espírita, dentro das leis divinas que a gente conhece, para melhorar, né? Então, eu acho que é um pouco dessas 3 etapas. Ver, Eu, assumir, aceitar. Esse é o caminho para a gente ter o autoconhecimento e aí começar a buscar os mecanismos para melhora. muito importante Evolução. esses 3 passos, principalmente tem muita gente que não consegue olhar para ela mesma. Por isso que às vezes é mais fácil apontar o dedo para o outro, né, do que para a pessoa não consegue nem ficar com ela. A pessoa não Exatamente. consegue nem olhar para ela. Às vezes ela sente até medo, né, de olhar e encarar ela. Fala, meu Deus, É, né? e E principalmente agora? nessa fase de pandemia, que muita gente teve que dar uma desacelerada na situação, teve que começar a ficar mais em casa. Quem convive com familiar, às vezes, né, tem gente que fala, ai, não aguento mais a minha mãe, a minha esposa, mas será que você está se aguentando, né? Por que que a gente não olha um pouquinho para a gente? O que que a gente tem feito nesse processo aí de pandemia? E buscar o autoconhecimento. Então, é muito difícil, não é fácil, assim, quando a gente fala, é só buscar o autoconhecimento, se olhar e saber suas fraquezas e buscar evoluir, não é fácil, mas esse é o caminho. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso diariamente, se a gente quer buscar essa evolução. Inclusive, falando em pandemia, tem um amigo que ele falou assim, nossa, rapaz, comecei a conversar mais com a minha mulher que eu tô em casa. Agora, não é que ela é gente boa mesmo, cara? Fazia muito tempo que eu falava com ela. E aí, falou, não, olha, até gente boa, até legal. Jana, É o que mais você ou tem para menos isso. Bom, a Kátia, ela começou com autoconhecimento, né? Achei fantástica a fala dela, é a base. A Gabi já trouxe uma ferramentas? outra fase, né? Que é as ferramentas, esse processo, né? O ver, assumir e colocar isso em prática. E aí eu vou pegar carona no que as meninas disseram, porque aí a gente vai para a ação, né? Nós nos identificamos aquilo que precisa mudar através do autoconhecimento, depois a gente vê a necessidade de fazer alguma coisa com relação a isso. O que eu vou fazer com o que eu apurei em mim? Porque não é muito fácil nós olharmos no espelho, não é muito fácil assumir os erros, não é muito fácil assumir as nossas fragilidades, porque com relação às outras pessoas, nós julgamos, nós falamos, mas com relação a nós, a gente sempre arruma uma justificativa. Ou nós terceirizamos a responsabilidade, colocamos a culpa no outro, ou nós começamos a arrumar desculpas.
Então, assim, eu seria redundante se eu falasse do autoconhecimento, que a Kátia já colocou com propriedade, a Gabi também já falou um passo depois, e aí eu vou falar na ressignificação mesmo do pensamento, das atitudes, das palavras que a gente profere, porque o pensamento, por exemplo, é onde tudo começa, né? Até vou trazer uma frase de Emmanuel aqui no livro Roteiro, que diz que a mente é um manancial vivo de energias criadoras. Então, tudo começa no nosso pensamento. O que é que tem no meu pensamento? O que é que eu estou jogando, né, para o mundo? Como é que eu estou interagindo com as outras pessoas? O que eu estou passando para as outras pessoas? E analisar também os resultados das minhas ações, daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Se eu não estou gostando dos resultados, se eu não estou gostando do que está acontecendo comigo, se eu não estou gostando do que eu estou recebendo das pessoas também, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas. Então, se aquilo está trazendo algo ruim, tanto para mim quanto para os outros, e eu conseguir identificar, então eu tenho que ter a consciência de que é preciso mudança, é preciso ressignificação de tudo isso, é preciso olhar para nós mesmos e ver aquilo que é possível, porque eu não vou conseguir mudar o outro. Eu vou conseguir a forma de eu me relacionar com o outro, a forma de eu ver o outro. Então, eu tenho que entender que está nas minhas mãos, que depende de mim. Porque nesse processo, a integração com as outras pessoas é fundamental. Nós não estamos sozinhos, né? Até o Livro dos Espíritos traz isso. A lei da sociedade mostra que nós não estamos sozinhos, que nós não vamos crescer, né, sozinhos. Né? E por que Deus colocou isso? Para que uns possam auxiliar os outros. Aquele que sabe mais vai auxiliar o que sabe menos. Nesse processo, as meninas colocaram muito bem, é um processo, não há saltos. Eu desenvolvo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem pessoas que precisam de uma existência inteira para desenvolver um sentimento, para trabalhar um sentimento dentro de si. Então, é um processo mesmo. E eu preciso entender que é aos poucos, que é possível, mas que eu tenho que ter ação, que eu tenho que ter atitude. E não basta só eu não fazer o mal. Não basta eu ficar ociosa, neutra. Eu preciso contribuir para que o bem aconteça, né? Eu preciso fazer alguma coisa para que o bem aconteça. Então, é essa integração, esse processo de autoconhecimento, de ressignificação, de atitude, de renovação de atitude, que vai fazer com que a gente consiga a reforma íntima, essa construção. Perfeito, olha, tem algumas questões no chat, tá? E a gente vai fazer uma ponte, mas antes pessoal do chat, aguenta mais um pouquinho aí, tá? Eu vou fazer mais uma pergunta para as meninas e aí a gente vai para o chat, que tem algumas questões interessantes lá para a gente já, ok? Então vamos lá, agora eu quero... Nós sabemos que nessa trilha do caminho de renovação, né, de transformação, muitas vezes, como vocês mesmos já falaram aí, ela nos leva, né, a gente sente essa necessidade de mudança, a gente sente, né, como vocês falaram muito bem, do autoconhecimento, das ferramentas, né, da ação, e da ressignificação e tudo mais, mas a gente sente que uma hora não dá, a gente tem que melhorar, ou a gente melhora porque a gente está cansado muitas vezes de dar, entre aspas, murro em ponta de faca, que é a teimosia que a querida Kátia nos falou. Tá? A gente começa a dar murro, e quanto mais forte você dá o murro, mais entrando. Então eu quero perguntar, dentro da nossa escala evolutiva, tá, as influências de companhias, né, colegas e tudo mais, etc., amigos, até parentes, pode ser, se for o caso, podem atrapalhar o processo da reforma íntima? Agora vamos começar com a Gabi. Vamos lá, Gabi. Bom, eu entendo que para essa questão, assim, depende um pouco da nossa afinidade e da nossa escala de vibração. Então, assim, se eu estou vibrando um pouco mais baixo, se eu estou muito mais preocupada com essas questões mundanas e com, não tanto com a minha questão moral e muito mais com o que a gente está vivendo aqui, às vezes eu vou acabar atraindo pessoas mais ou menos nessa faixa vibratória, né? Então, eu falo por mim mesma, quando eu decidi voltar para o centro e elevar mais a minha faixa vibratória, estudar mais, tentar entender melhor a doutrina,
poxa, hoje eu estou aqui. Então, eu me aproximei de você, eu tive outros amigos da doutrina que foram também. Quando você dá um primeiro passo, as demais coisas vão acontecendo naturalmente. Então, eu acho que depende da frequência que você está vibrando. Se você está vibrando de uma forma positiva, se você está elevando, você vai se conectar com pessoas que também estão nessa faixa vibratória mais elevada e, consequentemente, as coisas vão tendenciando para o melhor, né? E se você também, às vezes, está vibrando um pouco mais baixo, às vezes você está ainda preocupado com as questões materiais, de festa e vícios, automaticamente a gente acaba ficando naquele ciclo de amizades e que a gente acaba, às vezes, procrastinando a Isso, nossa perfeito. evolução. É verdade. Então, eu acho que depende um pouco do que a gente está, né, da nossa faixa vibratória. Então, é um pouco disso, assim, se você se conecta, se você quer essa evolução, né, você precisa querer. Então, quando você quer e você assume isso, mesmo que sejam com pequenas ações, automaticamente você vai estar evoluindo. Então, você vai estar tendo essa ascensão. E aí, automaticamente, você acaba tendo melhores mentores, melhores intuições, se relacionando com melhores pessoas. Por exemplo, eu dentro do centro, óbvio, a gente às vezes está num dia ruim, a gente encontra uma pessoa que está num dia ruim, mas de uma forma geral, os meus hábitos mudaram, né? Porque eu tenho que ter uma disciplina, eu estou em volta de pessoas que estão sempre em oração, então isso acaba me fazendo melhorar. E se eu Não. viro a frequência para o negativo, e isso faz a minha procrastinação ser muito maior, a necessidade da transformação moral acaba ficando um pouco mais atrasada, então eu entendo um pouco dessa forma. Perfeito. Só vou dar uma justificativa. Essa pergunta eu tirei a página Lei de Paulo do Espiritismo Kardec. Nós fazemos atendimentos. Não só eu, tenho uma equipe aí, tem pessoas que nos auxiliam nessa questão. E atendimentos, e tem um caso que me chamou muita atenção. A pessoa, ela, durante a semana, na sua rotina do dia a dia, ela consegue fazer uma leitura de um livro, consegue fazer um monte de coisa, que chega sexta, sábado, domingo, ela é como se fosse arrastada pelos amigos, né? Claro que ela tem o livre-arbítrio dela, óbvio, né? É o que eu sempre falo para ela. Mas ela, assim, e ela acaba soltando a corda e a coisa, aí chega na segunda, tem até uma pergunta sobre isso aí. Chega na segunda, aí começa a culpa, o tormento, o arrependimento, e aí demora um tanto para ela se reerguer. Tem até, a gente vai falar sobre isso aí. E aí tem uma música do Marcelo D2 que trocando ideia com essa moça, eu me lembrei da música. Ela fala assim: você quer sair do gueto, mas a sua mente é o gueto. Ou seja, você não consegue desvencilhar. Você quer mudar, mas você não encontra, às vezes, força. Por isso que eu fiz essa pergunta. Isso influi até que ponto? E a gente vê isso na prática. Na prática é muito difícil isso. As pessoas, às vezes, não têm como a Gabi disse, né, essa força de vontade de falar, não, eu vou lá pro centro hoje, ou eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma live. Gente, fazer live de sexta-feira à noite, 9h05, essa galera maravilhosa aí nos acompanhando, meu, não é para qualquer um. Pois é. Fala aí, Ana. Oi, Alê. Eu acho que a gente pode se perguntar o que eu estou prestando atenção, né? O que chama a minha atenção? Nós estamos falando da influência de pessoas à nossa volta. Importante lembrar, encarnados e desencarnados também. Sim, Gabi colocou a sintonia, e é a sintonia mesmo, né? A sintonia das ideias que chegam até nós, dos pensamentos, das amizades, das propostas de lazer, vamos dizer assim, de tudo que chega até nós. Chega muita coisa para nós, através de mensagem, através de palavras, através da imprensa, através da vastidão da internet. Agora, o que me chama a atenção? Será que eu estou recepcionando coisas boas? Será que eu estou recepcionando coisas edificantes? Porque quando a gente presta atenção demais nas coisas ruins, a atmosfera, ela fica negativa, ela fica asfixiante. E para onde vão se voltar os meus olhos, né? Para onde vai estar os meus olhos de ver? Para as coisas que me chamam a atenção, para as coisas que eu estou sintonizando junto. Ao passo que,
quando eu procuro coisas melhores, mais edificantes, coisas que vão trazer um benefício para mim, a atmosfera também melhora, tudo melhora. Como a Gabi colocou, nós no centro estamos ali inseridos num ambiente de oração, de preocupação com o bem, de predisposição ao amor, à caridade, mas quando a gente volta para o nosso mundo, para a nossa casa, por exemplo, muitas vezes as nossas tendências ruins afloram. Por quê? Porque o ambiente é outro, a atmosfera é outro e a nossa sintonia é outra. Importante lembrar que essas influências, elas vão apenas trabalhar com o que já existe em nós, mesmo que seja em estado latente, mas está ali, já existe em nós. Eu não vou ceder a algo que eu não tenho dentro de mim, eu não vou gostar, né? Agora, se eu tenho aquela tendência dentro de mim, quando eu encontro uma chance de liberar ela, de deixar ela aflorar, eu vou dar vazão a isso. Então, eu volto no autoconhecimento. O que eu tenho dentro de mim? Eu vou ceder a uma influência ou não, de acordo com o que eu tenho dentro de mim. É importante a gente lembrar, né, encarnado e desencarnado também. Às vezes a gente fala em influência, só pensa nas coisas negativas, mas a gente precisa lembrar da influência positiva e buscar essa influência positiva, né? A gente precisa buscar isso. E Kardec coloca algumas questões, né? Até ali no seu roteiro nós vamos falar numa das questões com relação a isso muito importante, que é a 909, né? Adiantando um pouquinho. Então, é o que eu tenho dentro de mim, o que eu trago mesmo dentro de mim é aquilo que vai aflorar, é a sintonia, é onde eu vou dar vazão. Os fatores exteriores interferem? Interferem, mas primeiro eu preciso ver o que eu trago dentro de mim, o que eu estou voltando a minha atenção. E isso cabe a mim, a responsabilidade é minha. Devido ao livre-arbítrio, né? Evidentemente. É muito interessante isso, né, meninas? Porque assim, cai de novo naquele lá no começo do conhece-te a ti mesmo. Porque o ambiente ele pode estar contaminado. Só que se eu não estiver contaminada, esse ambiente não vai me fazer mal algum. Eu posso até perceber, posso até ter a noção do mal-estar que isso pode causar, mas automaticamente pelo reconhecer, por entender, eu não vou me deixar influenciar. Se eu deixo, é pela teimosia ou é pela ignorância. Muito provavelmente pela ignorância. Nós ainda estamos, querendo ou não, em estágio imperfeito, lutando contra as nossas ignorâncias, os nossos desejos. Nós ainda não aprendemos a dosar os nossos desejos. Pede e o céu te dará, não é assim que está lá? Mais ou menos assim? Então, a gente pede tanto, eu ouço tantas pessoas falarem, o que eu faço? Eu já estou de saco cheio da minha irmã, me torrando as paciências, eu preciso de paciência, como que eu consigo ter mais... Pede paciência, então. Vai pedindo paciência que você vai ver o quanto você vai ser atormentada. Aí ele coloca para você exercitar a paciência. Simples Já que assim. pediu? Já que pediu, toma, vai exercitar, né? Então, assim, a gente não sabe nem pedir. A gente cruza os braços e quer receber. Esse é um ponto. Segundo ponto, a aceitação que a Gabi falou é importantíssimo. Eu estou nessa condição de estar na praia tomando um rolo das ondas que vem. Tô, ponto. O que eu posso fazer com isso? Experimentar, vivenciar. Até o momento que eu me cansar e não aguentar mais engolir água salgada e sair da água. Ou aprender a nadar. Simples assim. Agora, enquanto isso não acontece, a gente vai apanhar um bocado, a gente vai sofrer outro bocado, até porque faz parte. E tudo bem, gente. Não é um terror você errar. Não é um problema você falir. O problema é você paralisar. O problema é você achar que, eu não consigo, pronto, acabou, vou cruzar os braços, eu não tenho mais jeito, vou deixar para a próxima. Esse é o problema. A Gabi falou, né?
Aceite-se. Você, eu, nós somos imperfeitos. Ponto. Não culpe ninguém. E nem se culpe. É uma condição natural. Se nós estamos nessa construção que é constante, uma hora a gente vai despertar e vai entender qual é o nosso papel, como é que a gente deve agir e qual é a dosagem que eu devo colocar em cada situação. Vamos devagar, buscando, como bem disse a Jana, boas leituras, boas companhias, bons entendimentos, mas, centro espírita não é escudo. Livro evangelho, como eu já vejo muita gente fazer, isso aqui não é evangelho não, mas faz de conta que é. Sai para lá, Satanás, como se fosse um amuleto, o espírita não cabe mais nesse campo, né, de fantasia. O espírita age com racionalidade, ou busca, pelo menos, a racionalidade. Então, é assim, é entender que nós estamos nessa condição, é buscar tirar o melhor proveito, sempre se fazendo a seguinte pergunta: onde é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer diferente nessa situação? Eu tenho as ferramentas necessárias? Eu tenho um ambiente que me facilita? Como é que eu posso construir esse ambiente? Responsabilidade. Culpa não. Ninguém precisa mais de culpa. As religiões já nos culparam por muitos séculos. Nós não precisamos mais disso. O que nós precisamos é de ação consciente, calma. Como a Jana, eu acho que foi a Jana que falou, às vezes a pessoa precisa de uma encarnação inteira, que não é nada. Não é nada perto da nossa... Da alma, né? Não é nada. Precisa de uma inteirinha para entender que não fazer os outros sofrer de sentimentos iludindo-as já é um grande negócio. Não, perfeito. Precisa uma encarnação inteira. Não conseguiu? Vai trabalhando. Não se preocupe com o tempo. Nós temos a eternidade para isso. Olha, vou no chat agora, tem uma pergunta interessante da Rita. Rita, obrigado mais uma vez, tá? Pela sua participação, pelo seu carinho, pela sua presença. Rita pergunta assim, meninas, quando erramos, devemos nos auto-perdoar, né? Se não agirmos assim, se torna mais difícil a transformação? Vamos lá. Começa, Kátia. Caramba, auto-perdão sempre. Nós precisamos sempre nos perdoar, mas perdoar com razão, com ponderação e com responsabilidade. A pergunta 75 do Livro dos Espíritos fala por que nem sempre é infalível a razão? Porque ela é maquiada com a má educação. Então, muitas vezes, nós estamos iludidos que estamos certos, ou então que estamos arrependidos. Será que estamos mesmo? Essa é uma questão de foro íntimo. A gente tem que ser verdadeiro conosco mesmo. Sendo verdadeiro, a gente automaticamente vai se perdoar, porque fomos verdadeiros primeiro conosco mesmo. Não, perfeito. Vamos lá, Gabi. Eu acho que é basicamente isso que a Kátia falou. Eu acho que o auto-perdão é fundamental, porque se a gente não conseguir perdoar nós mesmos, como é que a gente vai perdoar o nosso semelhante, né? Eu acho que começa aí, e também um pouco daquilo que ela falou do foro íntimo. Se o auto-perdão, ele é genuíno, assim, se você realmente fala, nossa, deveria ter tido uma atitude diferente, deveria ter tido um outro pensamento, é super válido, é aí que você está fazendo o mecanismo para a sua evolução, porque você identificou que você teve uma atitude que poderia ter sido melhor, e você se perdoa e você trabalha para uma próxima oportunidade, porque provas é o que a gente mais tem nessa vida, e você vai passar por aquela situação de novo. E aí você vai ter a chance de reparar. E aí é onde você vai fazer a autoanálise. Poxa, será que eu fui, né, daquela vez, eu me arrependi, falei que devia ser melhor, eu tive uma atitude mais condizente com aquele meu arrependimento? Ótimo. E eu acho que o auto-perdão é fundamental, assim, é o primeiro passo para a gente começar
a, a ter essa questão do autoconhecimento e da evolução. Diana, rapidinho. Eu vou lá no livro Boa Nova, né, buscar um trechinho lá no Boa Nova de Humberto de Campos e Chico, em que, no capítulo em que Pedro nega Jesus, Jesus fala para ele que naquela noite ele iria aprender que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Então, nós temos muita fragilidades e é por isso que nós erramos, pelas nossas fragilidades. E isso cabe no auto-perdão, para eu entender, né, que eu também mereço uma segunda chance, porque não adianta nada eu ficar me flagelando, eu mergulhar na culpa, eu ancorar na culpa, eu alimentar essa culpa, entrar num processo de vitimização, de autodestruição, eu não vou conseguir seguir em frente, eu não vou conseguir reparar, né? E como que eu reparo? Como que Deus quer que a gente repare? Com o bem, com o amor, né? Como disse Pedro na epístola, o amor cobre a multidão de pecados, e Paulo também fala, vence o mal com o bem. Então, o auto-perdão, ele é muito importante. Por quê? Para que a gente tenha a atitude mesmo de reparação, porque a culpa vai fazer a gente estagnar, a gente não sai do lugar, a gente não consegue reparar aquilo que precisa. A autoflagelação, ela não vai ajudar nesse momento. Então, sim, o auto-perdão é fundamental pelas nossas fragilidades. E acho que foi a Kátia que falou que nós não somos ruins, nós não temos que colocar esse rótulo de que somos ruins. Claro que nós estamos em marcha. Né? Às vezes nós fazemos escolhas equivocadas, temos atitudes equivocadas, e isso não pode me fazer parar. Eu não posso entrar num processo de autocondenação, de vitimização, senão eu vou me destruir. Eu tenho que identificar aquilo onde eu errei, onde eu me equivoquei, e ter uma atitude construtiva, uma atitude positiva diante daquilo. E eu errei pela minha fragilidade. Então eu preciso buscar forças e seguir em frente, principalmente porque tem mãos estendidas nesse caminho aí. O que não pode é cair, a gente cai. O que não pode é cair e ficar aterrado, né? Resumindo, ficar aterrado. Ficar aterrado. Então, o auto-perdão, ele é fundamental, sim. Kátia, tem uma pergunta exclusiva para você. O nosso querido Sérgio, ele faz uma pergunta aqui, bem estilo Kátia, lá. Kátia, será que não seria correto, dado o momento, implodir o universo? O momento, Sérgio, o momento é sempre, o momento é agora, né? Tem até um livro agora que está fazendo um super sucesso, que é O Poder do Agora, né? O que é o poder do agora? O poder do agora é a capacidade que a gente tem de se tornar consciente e dizer assim, pô, não dá mais para continuar desse jeito. O que é que eu estou fazendo de mim? Né? E aí, o que é que eu espero de mim? O que é que eu posso fazer por mim? E fazendo por mim, eu vou fazer pelo outro. O momento é de cada um, o momento é de foro íntimo, e ninguém tem que se precipitar e nem se apavorar, e muito menos se desesperar. Muita calma nessa hora. É isso aí. Então, vamos lá. Quem vai começar agora é a nossa querida Jana. Jana, muitos, né, na questão de prática que a gente vê no dia a dia, nos atendimentos da página Lady Paula, Espiritismo Kardec, não tem forças bastante para vencer todos esses percalços, todas essas lutas, todos esses desafios morais que às vezes surgem nessa nossa caminhada. Por quê? Eu acho que vai cair de novo nas fragilidades que nós temos, né? Nós estamos em marcha, nós não conseguimos desenvolver tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, de uma lista de virtudes que nós temos que desenvolver, vamos colocar lá a paciência, a honestidade e vamos colocar a caridade. Eu consigo desenvolver um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, se eu já tenho 5% de paciência, eu tenho 95% de impaciência para trabalhar. Mas eu posso ter 30% de honestidade e eu posso ter 50% de caridade, por exemplo.
Então, eu vou nesse balanço, né? E fica difícil, por quê? Porque a gente ainda se atenta mais para os defeitos, para as dificuldades. Infelizmente, nós inseridos nessa condição evolutiva, nesse mundo de provas e expiações, a gente dá mais atenção para as coisas negativas. Então, eu não vou prestar atenção que eu desenvolvi 5% de paciência. Eu já consegui desenvolver esse 5%, eu vou ficar no 95% da impaciência. E é aí que a gente diz que quando a gente se prende na negatividade, quando a gente se prende no que nos falta ainda, nós não percebemos o que a gente já tem. Nós não valorizamos o que a gente já tem. Nós ficamos ressaltando aquilo que falta. Então, da angústia, da insatisfação, nós não somos gratos e temos dificuldades. E aí a gente cai naquela pergunta, né, 909 lá do Livro dos Espíritos, que faltam os nossos esforços, falta a nossa vontade, e a gente cai no comodismo, a gente acaba caindo no comodismo, na vitimização, então fica difícil mesmo nós nos trabalharmos, né, fica difícil a gente ir trocando esses vícios, esses sentimentos ruins, pelas virtudes e ir fazendo mesmo essa transformação dentro de nós tão necessária. Nós temos essas dificuldades, nós acabamos ancorando nas coisas negativas mesmo, infelizmente. Por isso que é tão importante nos cercarmos de pessoas boas, de coisas que edificam, pensamentos bons, uma atmosfera melhor ao nosso redor, para a gente sair dessa negatividade que a gente tanto ancora, né? A gente se alimenta da negatividade, da dificuldade, a gente acha que não é capaz, e a gente precisa lembrar que tem muita gente torcendo por nós não podemos desistir, porque tem hora que a gente fica sem chão, tem hora que a gente não consegue lutar, que falta forças, que a gente cai no desânimo, mas que a gente busque forças no Evangelho, né? Porque como disse Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, dificuldades sempre tereis. É a nossa condição evolutiva, os nossos percalços aqui, nesse mundo de prova e expiação, nós estamos sujeitos a tantas dificuldades mesmo, mas que a gente tenha força, esperança e busque mesmo a nossa melhora e, consequentemente, a melhora do ambiente onde nós estamos inseridos. Então, eu vejo que a dificuldade está aí, a gente se atentar demais, a gente ressaltar demais as coisas que nos faltam e a negatividade. Perfeito. Kátia? Ale, eu vou deixar a Gabi responder essa. Pode deixar. Bom, juntando um pouco do que a Janaína falou, né, da gente sempre olhar o lado negativo e a gente sempre se apegar no que está mais complicado, no que está mais difícil de ver, ao invés de ver o lado bom daquilo que a gente já progrediu, uma coisa também que eu entendo que a gente às vezes acaba perdendo um pouco dessa força, né, o indivíduo acaba entrando naquela questão que a gente falou anterior da vitimização, de, ai meu Deus, eu já errei, então agora está tudo errado, vamos esperar a próxima. Essa era que a gente vive hoje, foi até uma coisa que a Kátia comentou na questão anterior também, da gente ter muito acesso à informação, tudo muito rápido, a gente consegue ter vários parâmetros, assim, e comparações, então a gente já está vivendo numa sociedade de prova e expiação que a Janaína falou, então já é uma fase, assim, que a gente tem que sempre estar atento, nos cercando de bons pensamentos, e a gente vive numa sociedade que tem horas que é um pouco complicado, isso justamente por a gente ver a negatividade, ver o lado ruim, e sempre ficar olhando a grama do outro. Então, ao invés da gente parar e olhar para dentro, e falar, poxa, eu já consegui ganhar 5% de paciência, né, e usar aquilo como ânimo, como força, e como gás, né, para a gente continuar prosperando e edificando, a gente olha o lado negativo. E um pouco também que acaba influenciando isso é das questões que a gente traz percepções de vidas passadas. Então, às vezes, assim, a gente acaba vindo para essa prova, para essa encarnação, com uma dificuldade, às vezes, financeira, ou física, ou emocional, ou a gente desenvolveu algum trauma. Então, além das dificuldades que a gente já tem na sociedade de comparação, que a gente liga a televisão, a propaganda da margarina é aquela coisa linda, maravilhosa, a família perfeita,
o carro do ano, o cachorro que não faz bagunça, que não late, que não come o seu chinelo. Então, a gente fala, poxa, mas na minha casa não é assim. Então, a gente acha que às vezes é uma coisa que está muito distante. E a gente fala, nossa, mas os outros são lindos e maravilhosos, e a minha vida não anda, a minha vida é terrível, eu preciso ainda desenvolver milhões de coisas, porque eu sou um ser errante. Então, isso eu acho que acaba dando aquela desmotivada, né? Da gente ficar nesse ciclo de, além da dificuldade de ter que reparar as percepções que a gente traz das outras encarnações, além de tudo, ainda ter que lidar com essas que a gente vai adquirindo ao longo dessa vida. Então, um pouco, né, que dá esse desânimo é isso, mas é aquela coisa que a gente estava falando, de não se vitimizar, de não deixar a peteca cair, sempre respirar e falar, se estamos nessa encarnação, é porque estamos precisando de evolução. Cada um no seu grau evolutivo, tem gente que consegue um pouco mais rápido, tem gente que consegue um pouco mais devagar, tem gente que gosta de ficar procrastinando aí um pouquinho, tem gente que gosta, né, tem aquele apego, fala, eu sou assim orgulhoso, vou morrer orgulhoso. Então, cada um tem o seu grau evolutivo, e a gente tem que sempre olhar o lado positivo da coisa. E quando a gente tiver uma fraqueza, quando a gente tiver uma situação difícil, não deixar se abater, né? Tentar sempre edificar, que a Janaína falou, buscar bons conselhos. A gente tem aí infinitas literaturas que podem dar esse auxílio. Então, eu acho que um ponto dessa fraqueza é essas percepções que a gente traz, as percepções que a gente adquire aqui nessa vida, e acaba deixando isso ser um pouco maior, né? De vez em olhar os 5%, a gente foca nos 95%. Não, perfeito. Aliás, você tocou numa coisa muito interessante, não sei se as meninas concordam aí, sobre essa questão de você, da propaganda da margarina que você falou, é uma coisa muito interessante, porque a gente vê e observa muito na prática, que eu sou uma pessoa muito observadora, a questão das mídias sociais. Muitas pessoas vivem comparando vidas com outras pessoas que às vezes não têm totalmente diferente. E nem é condizente, né? Porque a gente posta aquilo que convém, então não, é que lá no fundo, no íntimo, a gente nem sabe. Comparar a nossa vida, né? Com as postagens, com os feeds, não, porque nessas postagens lá tem filtros, lá tem luzes, lá tem um monte de cenários artificiais, que na verdade esses cenários escondem as lágrimas, as angústias, as ansiedades da vida, a dor no peito. Elas escondem muito. Ele só vai mostrar o ângulo bom da coisa. O cara vai na praia, ele vai mostrar o mar. Claro, é óbvio, é legal. Mas ele não vai mostrar que ele pegou um trânsito de 12 horas, que ele ficou sem água lá no Guarujá, lá, paradão, sem tomar banho. Ele não vai pegou mostrar. Uma frieira. Ele pegou frieira, micose, ele não vai falar isso aí. Entendeu? É bem por aí a coisa. Então, e a gente se apega nisso. E pelo orgulho, a vaidade que a gente vem carregando, a gente acaba se apegando nessas coisas. Então, a nossa jornada, que já é difícil por si só, né, ela acaba sendo assim, nossa, a gente se sabota dessa forma, né? Não, com certeza. Vamos lá, então. Agora a gente vai começar com a Kátia. Perguntar para as meninas. Por que muitas vezes sabemos o caminho correto? Tá? A gente já tem aquela visão, mas a gente segue o outro. Tudo bem que a gente faz uso do nosso vida, mas por que a gente tem uma tendência a seguir o outro caminho? Por quê? Uma pergunta anterior no Livro dos Espíritos, que a Janaína citou, 909, a 908, a 907, trata das nossas paixões. E os Espíritos falam para que nós precisamos das paixões e que as paixões nos servem para os desígnios da divindade. O problema é que nós não fazemos o bom uso das nossas paixões. Nós, ao invés de direcionarmos, nós nos deixamos levar pelas paixões. Porque é muito mais cômodo, como disse a Gabi. Né, Gabi? A Gabi disse que a gente tem a tendência a nos tornarmos confortáveis, conformados, a não se mexer quando as coisas estão mais ou menos assim paralisadas, deixa assim que tá bom. Ou então ir para o caminho mais fácil, ou mais rápido,
ainda é uma tendência por conta da nossa capacidade evolutiva, por conta da nossa escala evolutiva. Então, não adianta a gente querer forçar uma situação que não vai acontecer. E se acontecer, vai acontecer de forma atropelada e não de uma maneira natural e que seja uma conquista natural. Como é que a gente pode fazer para obter essa conquista natural de tomar o caminho correto, sabendo que aquele é o correto? Usando de uma ferramenta essencial para o nosso progresso, que é a vontade. Ter a vontade, dominar as nossas vontades para usar da maneira correta. Nós precisamos ler artigos sobre o que é a vontade, como ela age em nós e como nós podemos dominá-las. Nós não temos vamos dizer, esse conhecimento. Nós não temos ainda a vontade dominada, porque a hora que tivermos a vontade dominada, isso eu aprendi com o Paulo Henrique de Figueiredo, que a hora que nós dominarmos os nossos desejos e as nossas vontades, nós dominaremos o mundo. Aliás, nessa questão que você citou das paixões, Kardec faz até uma analogia entre o cavalo, né? O cavalo, quando você tem a rédea dele, ele vai te levar para o caminho que você quiser. Agora, quando você desgoverna, aí é problema. Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão. Gabi? Eu acho que um pouco da questão do grau evolutivo, né? Como a Kátia falou, do grau evolutivo que o espírito está, né? Então, às vezes a gente tá naquele apego de ter aquela questão, que nem ela falou anteriormente, de estar no conforto. Assim, no fundo a gente sabe, porque a gente ouviu em algum lugar que o caminho correto é seguir Deus e, né, cada um na sua religiosidade, enfim. Mas, às vezes, a gente gosta, assim, o espírito ainda tem aqueles vícios, ainda se sente confortável naquele momento que ele está. Então, como mudar é difícil, né? E é um exercício diário, e de acertos e erros, e de tentativas. Então, às vezes, a gente acaba ficando na água rasa ali, a gente não se aprofunda, e eu acho que é muito do grau evolutivo que você está, porque quando você já está, você lê, você se informa, você vai atrás de informação, você já sai daquela zona de conforto, ficar ali para você já não é mais satisfatório, você já sente incômodo, você vê que aquilo não está legal, e aí você acaba querendo evoluir. E aí quando você está um pouco naquela ignorância, que você sabe, mas não quer ver, você viu, mas não quer se comprometer, aí a gente vai dando essa procrastinada. A gente sabe que tem um outro caminho, porque todo mundo, né, eu acho, pelo menos assim, pelo grau das pessoas que eu convivo, e tem muita gente que se diz ateu, que não tem religião, mas mesmo assim, na hora que a gente senta para conversar, sabe que tem uma força maior. Então, acho que dentro da gente, quando a gente para pensar nessa questão moral, a gente sabe que tem algo a mais, mas ninguém quer se comprometer. Então, quando a pessoa não quer se comprometer, ela acaba ficando procrastinando, acaba falando, deixa para uma próxima, eu vou olhar, mas não vou me aprofundar, né, que era um pouco do que eu fazia, que eu ia no centro, mas na hora que vinha uma coisa mais séria, eu falava, não posso, e aí já ficava um mês, um ano sem aparecer no centro, e aí depois que eu tive uma certa evolução aí, que eu comecei a estudar mais, e o chamado foi ficando mais firme, eu falei, não, esse outro caminho agora também já não está me satisfazendo, então arregacei um pouquinho a manga, mas assim, passos de formiga, né, muito pequeno, mas ficar naquele, eu acho que o caminho é lá, mas deixa para daqui uns anos, isso aí, conforme seu grau evolutivo vai aumentando, você vai fazendo escolhas, né. Não, perfeito. Jana? A Gabi dá uma chacoalhada na gente. Isso é muito bom. Chama na rédea aí. A Kátia falou ali das perguntas ao redor da 909 do Livro dos Espíritos, né? E tem lá a 911, que o Kardec perguntou sobre as paixões irresistíveis. E aí os Espíritos falam assim,
Ora, é irresistível porque o espírito se compraz nela, então sempre vai ser irresistível porque ele quer aquilo, ele está procurando aquilo, né? Eu sei E aí que nós ali vamos não lá é em legal, Paulo. mas eu gosto. Mas é gostoso Eu estar ali, né? assim, mas é só um pouquinho. Eu gosto, ninguém tá vendo. Só mais uma vez, né? Por que que é irresistível? Ah, eu não resisto. Claro, eu me comprazo, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente vai lá em Paulo. Tudo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí a gente vai lá em Sócrates também, né? Além do conhece-te a ti mesmo, tinha uma outra frase lá, nada em excesso. E o que são as paixões, o que são os vícios, é quando ultrapassa a linha do excesso. Nós perdemos o equilíbrio das coisas. Tanto o excesso faz mal, quanto a carência faz mal. Né? Então, a gente perde o equilíbrio das coisas, a gente sai do equilíbrio das coisas. Quando a gente ultrapassa essa linha, nós caímos nas paixões e nos vícios, porque aí aquelas tendências a gente não consegue controlar mais. Nesses estágios primeiros aí, tanto o primitivo quanto as provas e expiações, a gente passa pelas paixões mesmo, nós temos o contato com as paixões, até mesmo para a experiência, né, para nós vivenciarmos isso e entendermos que nós não podemos ficar dentro desse contexto aí, desses excessos, dessas paixões, dessas ações prejudiciais. E quando nós perdemos o equilíbrio, o que falta? Falta a disciplina, falta nós nos voltarmos para esse caminho reto. O que é esse caminho reto? É o cumprimento do dever. Mas para eu trilhar esse caminho reto, no cumprimento rigoroso do meu dever, o que eu preciso fazer? Renúncias. Eu nem sempre estou disposto a fazer renúncias, porque muitas coisas eu me comprazo, como diz aqui essa questão 911 mesmo, eu me comprazo ainda, eu me identifico, eu me entrego a essas paixões, isso ainda me preenche, e muitas vezes eu fico deslumbrado com tudo isso. Isso me deslumbra. E num primeiro momento, eu acho que isso é bom, até eu perceber que começam efeitos negativos daquilo que eu estou fazendo. E aí vem aquele momento em que eu preciso renunciar. Mas aqui eu estou disposto a renunciar para resistir a essas más paixões, né? A resistir a essas condutas viciosas que estão me trazendo prejuízo. Então, não é muito fácil o cumprimento do dever, não é muito fácil fazer renúncias, não é muito fácil atingir esse equilíbrio, porque a gente precisa de disciplina. E que disciplina que é essa? Disciplina das ações, dos sentimentos, dos pensamentos, daquilo que eu estou fazendo de mim mesma. Essa era a disciplina, né? Para eu conseguir encontrar esse equilíbrio. Não, tem uma perguntinha no chat, nós vamos até ele. Pergunta da Rita. Meninas, é para vocês, tá? Nem sempre existem pessoas ao nosso lado que nos incentivam. Então, a autoestima é uma ferramenta? Obrigado, Rita, mais uma vez pela participação. E aí, a autoestima é uma ferramenta? É uma ferramenta, sim, muito importante. É que falar da autoestima, É uma ferramenta. né? Às vezes a gente vê essa palavra. Vamos salientar a gente só não... uma coisa. Toda ferramenta, ela é neutra. Depende de como que você faz uso dela. Tem que tomar muito cuidado. Isso. Então vamos lá. É a dosagem. Ela é uma ferramenta. E aí a Gabi já respondeu, é a dosagem. Porque se a gente excede, a gente cai no orgulho, no egoísmo, né? No eu. Uhum. Mas a autoestima é uma ferramenta. Isso. O que você falou, Kátia? Na ilusão, né? Muita autoestima pode cegar a realidade e fazer com que a gente caia aí num deslumbre, como disse a Jana há pouco tempo atrás. Tem muito cabelo oleoso achando que é mente brilhante, né? Não é nem sempre. A autoestima é necessária, mas é tendo a dosagem certa, como todas as virtudes, né? Se você não tiver uma dosagem, você acaba se perdendo nisso. Então, se você sabe dosar, por isso que o autoconhecimento é importante, porque, às vezes,
algumas questões, se você dosa, você consegue usar ela a seu favor. Então, a autoestima, óbvio que ela é importante para você não se deixar, por exemplo, quando a pessoa vem e fala, nossa, não, você é isso, você é aquilo, e te dá uma carga negativa, a autoestima é fundamental para você falar, não, aí é um pouco mais de autoconhecimento do que a autoestima, de falar, eu me conheço, eu sei que eu não sou essa pessoa. E a autoestima numa dosagem equilibrada, né, que foi o que a Janaína estava falando até então, do equilíbrio, ela é importante, mas numa dosagem que te faça caminhar e não procrastinar. Não, perfeito, perfeito, Gabi. Kátia? Então, as ferramentas existem, todos nós já conhecemos elas, já até sabemos os nomes das virtudes que nós temos em nós em estado latente, algumas 5%, outras nem tanto, né? Mas, enfim, nós sabemos. O que é que nós precisamos? Trabalhá-las. E como é que a gente faz isso? Indo à luta. Não tem outro jeito. É experimentando, é errando, afiando, desafiando, afinando, desafinando. A vida é isso. É um eterno ir e vir. É um eterno porvir, né? Como dizem os filósofos. Por quê? Porque a gente temos uma infinidade à frente para podermos elaborar todas essas potencialidades, temos as nossas variadas encarnações para poder desenvolvermos a nós mesmos e não precisamos ter essa culpa, carregar essa culpa, essa urgência. Por que não precisa ter urgência? Porque senão a gente vai fazer mal feito. Porque a gente vai se enganar, vai cair na ilusão de que fizemos alguma coisa quando não fizemos direito. Então, não há pressa, gente. Não há necessidade de querer provar para o outro que eu estou melhor que ontem. Não precisa. O progresso é lei para todos. Nós vamos chegar lá. O importante é tomar consciência. O importante é querer. Você quer? Eu quero. Nós queremos. Então, vamos devagar, vamos fazer naturalmente para que a coisa não seja sofrível, porque a gente já sofre com os defeitos, com as mazelas. Uhum. Vamos buscar sofrer para desenvolver virtude? Pelo amor de Deus, isso aí é querer ser masoquista, estava procurando a palavra. Masoquista. Gente. Sintonia, Kátia, sintonia. Obrigada, Lê. Você é fantástico. Muito obrigada. Assim, o mundo já está coberto de problemas. Se a gente for caminhar por essa de, olha, você precisa se esforçar mais. Você tem que agir melhor. Você não tem nada. Você tem que tomar consciência de que você é um filho de Deus, uma centelha, e que é possível naturalmente fazer a parte que lhe cabe. Força, coragem, conhecimento das ferramentas, principalmente da vontade, mas que ao tomar esse conhecimento, que ela seja natural e que ela possa, assim, jorrar para que você possa, então, caminhar mais depressa, mas um depressa natural, sem forçar nada. Não, perfeito, perfeito. Mais uma rodada? Então vamos lá. Vamos lá. Já estamos caminhando para o nosso encerramento. Kardec ele vai falar para nós no livro dos médiuns, no número 350. 350, isso mesmo. O que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz com que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Então eu pergunto a vocês, meninas, qual o papel do espiritismo dentro dessa transformação moral
dentro dessa reforma íntima? De que maneira o Espiritismo pode auxiliar? Quem começou? Foi a Jana? Quem começou a passada? Acho que a outra rodada fui eu, né? Então agora a Kátia. Então vamos lá. A Kátia tá... Qual é o papel? Eu tô aqui recebendo os espíritos. Não, mentira. Não tenho essa capacidade. Bom, pelo menos a gente riu um pouco, né, gente? Nossa. Vamos lá. O assunto é denso, né? Você falar de transformação. Na Revista Espírita, de 1863, se não me engano, lá no mês de dezembro, Kardec fala das fases do espiritismo. São 5, ele cita 5 fases. A da curiosidade, depois da religiosidade, e que ele, Kardec, olha, veja só, Kardec humano, dizendo que seria breve. 150 anos e continuamos na religiosidade da doutrina. E aí depois a regeneração e, enfim, a transformação social moral. Então, nós estamos longe disso ainda. Mas o Espiritismo tem esse papel. Ele tem esse poder de conseguir nos transformar moralmente e socialmente. Depende só de nós. Por quê? Porque ele nos dá todos os elementos necessários, que são o conhecimento da vida futura. Está lá na obra, no livro Obras Póstumas. O conhecimento da vida futura te dá a proposição. Qual é o seu propósito de vida? O Espírita diz, o propósito de vida é evoluir, é progredir, é se desmaterializar, é acreditar no mundo espiritual e, portanto, no porvir, no melhor, na perfectibilidade dos sentidos, da vida, das causas. Então, a gente precisa se perguntar todo dia, de manhã, quando se levanta, qual é o seu propósito hoje? É de ser uma pessoa melhor? O que é que você tem de possibilidades em seu entorno, para poder fazer o seu melhor acontecer? Simples, não é para sofrer, né? Então, o Espiritismo nos dá essa possibilidade através desses conhecimentos. Cabe a nós fazermos uso e fruto e deixarmos sempre o melhor de nós para quem está vindo aí, para quem convive conosco, para quem pode buscar em nós o exemplo, não é ajuda. Nós não precisamos ajudar ninguém. O espírita não está aqui para ajudar ninguém. O espírita está aqui para vivenciar e, através da vivência, ser exemplo. Perfeito, perfeito, perfeito. Gabi? Gabi? Bom, eu acho que o que a Kátia falou é mais ou menos... Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, agora sim. É que para mim já pareceu que estava um pouco travado. Eu falei, ai meu Deus. Travou Tá normal? Tranquilo, pode falar, pode falar. Jana? Tá travando. Deixa a a Gabi, Janaína né? falando então. Isso, a Eu vou Jana olhar vai. minha internet aqui, tá? Vai lá, Jana. Aqui eu acho que a gente pode fazer uma pergunta para Tá, cada até um o para meu si áudio mesmo. para vocês. O que o Espiritismo tem feito na minha vida, né? E o que eu estou fazendo com todos esses ensinamentos? Porque o fenômeno, né, da comunicação com os espíritos, ele está aí, mas qual o objetivo? O que eu estou aprendendo com isso? É simplesmente crer nas comunicações? Porque o fenômeno, ele não é o espiritismo em si. O espiritismo é muito mais além do que a comunicação com os espíritos. E crer nisso não basta, né? Porque não adianta eu crer na comunicação com os espíritos e levar a lição para o meu vizinho, para a pessoa que está na minha casa,
para o outro, sempre para o outro, tudo que vem a mim é para o outro que tem que aprender, o outro que precisa ouvir isso, o outro, nossa, precisava, né, se ele tivesse aqui, isso foi para ele, mas não é. Principalmente, em primeiro lugar, é para mim. O que vem é para mim. Então, se eu creio na comunicação com os espíritos, eu preciso colocar um objetivo nisso, eu preciso aprender com isso. E eu também preciso selecionar esse conteúdo para eu ver qual o efeito que isso vai ter na minha vida. Porque a produção de um fenômeno mediúnico, de uma comunicação, é fácil. Em qualquer lugar se dá. Independe de religião, independe até de moral, o simples fenômeno. Mas o que isso está fazendo na minha vida? O que isso está me ensinando? Kardec fala que os bons espíritos, eles não vão se ocupar das reuniões frívolas, das ocasiões frívolas, eles vão se ocupar onde tem um objetivo maior, um objetivo de aprendizado. Por que tem a comunicação? Para mostrar que a vida continua, para nos trazer lições da nossa conduta aqui, para que não se repita e acaba, né, caindo no que eles estão ensinando para nós, porque muitas vezes a gente participa de uma comunicação e fala, nossa, que legal, mas isso foi para mim? Isso foi lição para mim? Então, em primeiro lugar, eu tenho que aprender com isso, eu tenho que trazer um ensinamento para a minha vida, e isso precisa fazer diferença, porque fez diferença eu saber que a vida continua? Fez diferença eu saber que eu posso, adiante, me encontrar com os entes queridos que já estão lá, que foram primeiramente que eu? Faz diferença eu saber o que existe por detrás dessa cortina, né, do mundo material? Será que isso tudo está fazendo diferença na minha vida? Porque às vezes a pessoa, ela está dentro da doutrina há 20, 30 anos e não se modificou nada, não aprendeu nada. Perfeito. Achou que tudo aquilo era para o outro. E não é, a doutrina espírita, ela é consoladora, ela é maravilhosa. Kardec trouxe um cabedal de conhecimento, as vozes do céu para a gente. Olha só que coisa maravilhosa que nós temos em mãos. E o que eu estou fazendo com isso? Né? O que isso está refletindo na minha vida? Perfeito. Então, eu acho que esse item 350, ele quer dizer exatamente isso. Perfeito. O que o Espiritismo está fazendo em mim e o que esse conhecimento de que a vida continua e de que o mundo material está integrado com o mundo espiritual reflete para mim. O que isso me ensina? Então, eu acho que é por aí. Gabi, vamos ver agora. Bom, gente, agora eu voltei. Bom, acho que depois que a Kátia e que a Janaína falaram, assim, acho que fica até meio redundante o que eu entendo dessa questão. Então, vamos lá. Mas eu acho que é basicamente o que a gente já está falando desde o início aqui, né? Que a gente veio para evoluir e, assim, é uma doutrina que é muito esclarecedora, ela é uma ciência, né? Então, assim, a gente tem infinitas pessoas que provam. Então, eu tive alguns questionamentos, e aí quando você pega para estudar, é tudo tão esclarecedor, e assim, não tem aquela questão imposta, olha, Deus quis, faz assim porque é assim que tem que ser, ajoelha aí, faz 3 pulinhos, não, é tudo muito esclarecedor. Então, assim, quando você aceita, né, você quer essa mudança, você quer entender, você quer conhecer, você se predispõe a isso, e você começa a estudar os mecanismos, é muito bonito de se ver. Então, a gente veio para evoluir. Uma das coisas de evolução é o estudo, é ele que vai te edificar, é o trabalho também, são vários outros fatores, mas a gente precisa do estudo, né? Então, eu acho que para complementar um pouco do que elas falaram, é basicamente isso, né? É uma doutrina, uma ciência, e que a gente tem todas as ferramentas. Mas eu não tenho disponibilidade para ir no centro. Hoje a gente tem internet, né? Olha aqui o que a gente está fazendo hoje. Até minha avó, que tem 83 anos, está aqui assistindo a gente. Ela não tem mais a disponibilidade de ficar indo ao centro, que é tarde, porque é frio. Então, acesso à internet, a gente tem 1000 ferramentas. Jane. E ela comenta, é que eu não consigo ver os comentários, mas deve ter algum comentário dela, enfim. Então, eu acho que é uma questão do querer, né? E hoje a gente tem a tecnologia, a doutrina está aí de 1000 formas. Eu faço parte de um movimento jovem que está começando a tomar frente. Então, que nem o Ale falou, eu trabalho lá na parte de comunicação. Então,
tá tudo muito acessível, né? Basta a gente querer, basta a gente entender a necessidade da gente, falar, não, eu acho que agora é o meu momento, eu acho que agora eu preciso entender mais, eu preciso, com pequenas ações, né? Eu comecei com pequeníssimas ações, ainda faço, assim, passinho de tartaruga, mas a gente precisa se edificar, né? E é uma coisa que a gente fala, Deus, a gente não precisa estar no lugar perfeito, na hora perfeita para trabalhar. A gente só precisa começar, a gente precisa edificar, a gente precisa Vontade, né? crescer aonde Deus colocou a gente. Então, seja lá num trabalho pequenininho, seja à frente de uma palestra imensa, seja onde for, a gente precisa começar. E a doutrina está aí para mostrar isso para gente, de forma clara. Às vezes, quando você pega uns livros para ler, eu preciso sempre ter um dicionário, ligar para um tio, para outro, falar o que isso quer dizer. Até falei para ler, falei, Ale, o que isso aqui quer dizer? Né? Porque tem uma parte técnica, mas é acessível para qualquer um, e quando você está Ale, disposto... ela te chamou de tio, foi isso? Não, o tio dela, Não. você conhece o tio dela. O tio dela é uma referência para nós. Mas não deixa de ser, viu, É que cara? eu tenho um tio que faz parte aí do movimento. Eu tô brincando, É, foi só pra... mas, enfim, eu sempre tento me espelhar. Não, legal. Olha, tenho mais uma pergunta que eu Mas é esqueci basicamente isso, assim. no chat, a gente não Hum. pode deixar de fato. Então vamos pegar ela lá, da nossa querida Lenilda, lá de Santa Fé. Eu não entendi muito a pergunta, mas aí eu fiz um complemento e ela me explicou. Então vamos lá. A pergunta é essa: o que dizer quando nossa reforma serve de arma para aqueles que caminham conosco? Aí eu fiz uma contra-pergunta. Arma em que sentido? Aí ela explicou. Parece que afloram neles atitudes negativas contra nós. Se eu estou me tornando mais paciente, parece que se tornam mais irritantes, pirracentos. Obrigado, Lê. Obrigadão pela sua participação e um abraço a todos aí. E aí, o que vocês falam, menina? Joquem pô, meninas. Eu acho assim, ó, me veio Eu acho que é uma um parte da questão... pensamento. Quer falar, Gabi? Acho que eu travei. Eu acho que a Gabi tá travada. Gabi tá No travada. bom sentido, no bom Não, sentido. pode ir. Eu dei uma travada aqui, então é Deus falando, espera a Janaína. Enquanto o Ale estava fazendo a pergunta, me veio um pensamento assim, que enquanto ela era impaciente também, ela estava na mesma faixa dos que a rodeiam. Então, estava tudo bem. A partir do momento que ela começou a se modificar, aquilo incomodou eles. E eles ficaram meio assim, não, nós não vamos deixar ela sair do nosso grupinho. Como assim ela vai sair do nosso grupinho? Então, isso incomodou, trouxe um incômodo, trouxe uma desestabilização naquele ambiente ali, onde estava tudo igual, tudo acomodadinho, então ninguém se rebelava. A partir do momento que alguém começou a se modificar e deu uma alteração ali naquele grupo, naquele ambiente, naquele modo, né, de comportamento, eles se rebelaram, até involuntariamente, não que eles façam isso de propósito, não necessariamente nesse sentido, mas eles se rebelaram contra ela, porque ela já não estava mais igual a eles, né? Ela já estava saindo ali daquele círculo, ela já estava se destacando, progredindo, e isso incomodou aquele grupo. Então, eles começaram a investir contra ela, até mesmo inconscientemente, mas eles não queriam que ela saísse daquele círculo de comportamento. Eu acho que é por aí. Perfeito. Gabi, você voltou? Voltei, gente, nossa, Vamos lá. é tanta energia aqui, a espiritualidade trabalhando aqui que até interfere. Tá faltando, Eu concordo com o que a Janaína falou. Eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco dessa linha, assim. Eu tenho mais ou menos a mesma percepção que ela, porque eu acho que quando a gente começa a sair um pouco daquela faixa vibratória, né? No caso, se a pessoa está buscando evolução, então ela está progredindo. Eu entendo que às vezes é de forma involuntária, às vezes pode ser de forma voluntária falar, não, como que a gente vai perder uma aliada aqui do nosso time? Então, é uma coisa que sempre falaram, olha, quando você começar a trabalhar no bem, a trabalhar com
os estudos mediúnicos, quando você começar a se predispor a fazer essas ações, né, a estudar mais, a evoluir, e a se conhecer também, porque quando a gente para olhar e a gente vai no íntimo, a gente começa a falar, nossa, eu sou a pessoa mais orgulhosa do mundo, eu sou isso, eu sou aquilo, e às vezes são interferências para a gente ficar naquela procrastinação e falar, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não vou conseguir melhorar nunca. Então a gente tem que tomar cuidado com essas percepções do que realmente é nosso, do que realmente são coisas, intuições que vêm para a gente continuar progredindo, e daquilo que quer dar uma atrasada no nosso processo, né? Então, quando a gente está lá, na mesma faixa vibratória, do pessoalzinho que ainda gosta de questões mundanas, quando a gente se destacar um pouquinho, eles vão falar, poxa, estamos perdendo um aliado. Então, os desafios vão acontecer, vão vir mais provas, até o mesmo intencional ou não, então os desafios acontecem. Então, por isso que quando a gente tenta a seguir o caminho do bem, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que estudar bastante, porque várias situações vão colocar a gente em prova. E aí é onde a gente consegue ter aquela dosagem e falar, poxa, queria ir ali, mas eu vou esperar um pouco. Então a gente começa a ficar mais vigiante, a gente começa a tomar conta das nossas ações. Então eu entendo que esse processo de uma onda negativa querer atrasar um pouco, ela acontece, mas vai um pouco da nossa perseverança e daquelas coisas que a gente se imune para ainda tentar blindar, né, que é mais ou menos o que a gente fala. Perfeito. Kátia? Então, como é o nome dela? Lenilda, né? Lenilda, isso. Lenilda, muito boa a sua pergunta. Isso é muito comum de acontecer quando a gente chega num ponto em que as ideias não se convergem mais, né? Elas são diferentes. Nós começamos a nos tornar, como bem disse a Jana e a Gabi, acaba se tornando o estranho no ninho. Ixi, a fulana tá diferente, hein? A fulana não é mais a mesma, ela está agindo de outra maneira, ela está tomando gosto para outras coisas, e isso acaba que afeta. Muitas vezes, como bem disse a Jana, não propositalmente, não querendo te ferir, mas é porque percebe a diferença. Vai chegar um ponto que você vai ter que aprender a lidar com essa situação para poder dar aquela equilibrada no ambiente, porque muitas vezes são os próprios parentes, né? E aí não tem como a gente jogar no lixo, não tem como a gente se desfazer deles, não é? Divorciar de mãe, de pai, né? Não tem como, né? Não tem como, e nem com o marido, só porque pensa agora um pouco diferente. Quando começa a pensar muito diferente, começa a ter todo tipo de afinidades diferenciadas e que prejudique o relacionamento, aí precisam buscar o quê? Precisam buscar uma terapia, precisam buscar um auxílio para que isso possa voltar ao ponto de equilíbrio. Agora, isso não quer dizer também que você tenha que aguentar calada, não. Você deve expor de maneira educada, deve expor as suas ideias, mas saiba, isso vai ficar escasso. O seu núcleo de amizade vai mudar. As suas participações também vão ficar mais escassas. E tudo bem. Faz parte do processo evolutivo. Não, perfeito. O Alê foi até ali e voltou. Coisa ruim tarda, mas não falta, Kátia. A gente chegou ao nosso final, tá? Quero agradecer, mas não vai embora não, viu? Nem turma aí também vai embora não, aguenta a mão aí. Eu queria dar um alô especial para Ditinha Calisto. Ditinha Calisto ia estar conosco aqui hoje, tá? Mas por motivo de saúde ela não pôde, ela está dengosa e teve que fazer todo o tratamento. Quero agradecer a Jana por ter se predisposto de pronto a estar aqui conosco, tá? Quero te agradecer. E aqui, meninas, a Jana já conhece, né? Vamos fazer um bate-bola. Então, como elas não fizeram, Jana, eu vou propor da seguinte maneira. Eu vou deixar você em off para você fazer a prece final enquanto eu faço um bate-bola com ela. Pode ser? Combinado, Alê. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu vou fazer uma palavra, né, uma frasezinha curta, e vocês também, de maneira curta, comenta sobre ela. Aí cada um comenta uma.
Nós vamos começar com as mais jovens, né? Aquelas meninas, a Kátia primeiro, claro. Jovem é mais tempo. Então vamos lá, Kátia. Um fato na sua vida. Isso serve para as duas, tá? Meu pai. Quer justificar Meu ou só o pai. pai? Não posso justificar. Ótimo, perfeito. Gabi? Bom, eu acho que um fato é quando meu avô faleceu, eu aprendi, foi aonde eu comecei a aprender realmente na prática o que é perdão, né? E dali em diante, minha avó está até assistindo, depois eu vou ter que me justificar. Mas quando meu avô desencarnou, o perdão ali foi aonde ficou muito evidente para mim. Perfeito. Deus? Inexplicável para mim. Tudo. Gabi? Tudo. Acho que é a coisa mais sublime que eu consigo imaginar. Perfeito. Jesus? Uma pessoa que veio com uma missão, trouxe exemplo, exemplificou e seguiu o seu caminho. Perfeito. Gabi? O espírito mais evoluído que pisou na Terra, então é isso que me remete. Aí. E o nosso governador, né? Isso é uma coisa que minha mãe fala, ela fala, porque Jesus, nosso governador, então é uma coisa que fica muito. Quando eu ouço essa palavra, me remete a isso. Perfeito. Kardec? Uma pessoa que veio com uma missão, cumpriu o seu papel e seguiu o seu caminho. Perfeito. Gabi? Bom, Kardec, eu já penso no maior divulgador da doutrina, né? O que veio esclarecer e mostrar pra gente. Perfeito. Um desejo? Ai, ser uma pessoa um pouco melhor amanhã do que eu sou hoje. Isso é um desejo diário meu. Perfeito. Gabi? Olha, quando eu penso assim num desejo, até quem me conhece há bastante tempo, não é pelo tema que a gente trouxe nem nada, é porque realmente é uma questão muito íntima para mim. Em outros trabalhos, sem ser de religiosidade, é uma coisa que eu sempre desejei, desde pequeno, eu sempre falo. Hoje, antes eu queria que o mundo fosse um lugar melhor. Hoje, ainda mais estudando e vendo essa questão, o meu desejo é que a gente consiga aquele amor que Deus vem ensinar pra gente, né? O amor supremo, onde todo mundo, onde a gente possa amar o outro como a nós mesmos. Aí sim, eu acho que a gente vai ter um mundo muito perfeito, onde não exista fome, não exista guerra, não exista desavenças e nem pessoas que sofram. Não, Então, esse é o meu desejo. olha, antes de tirar vocês, vou tirar vocês em off para trazer a Jana. Olha quem apareceu aqui. É minha avó, gente. Ela é Muito obrigado, viu, maravilhosa. Jane? Muito obrigado pela sua presença. Eu falei que ela estava aqui. Eu vi a foto do seu aniversário e o bolo, hein? Próximo ano eu quero estar lá para comer. Ela é da esquerda ali, uma tia minha de 101 anos que fala da doutrina espírita de forma lúcida até hoje. Por isso que eu falei, gente, se eu quiser chegar que nem a tia Rosa, eu preciso estudar, eu preciso me edificar. Ela recita poemas até hoje, então é o nosso maior exemplo, e minha avó também, maravilhosa. Beleza. Eu Agora vou eu vou aproveitar aqui. vocês em off para trazer a Jana, ok? Agora eu vou deixar você sozinho. Fica triste, não, eu volto já, tá? Ale, eu peço permissão para mandar um beijo para a avó da Gabi. Um beijo, dona Jane, e obrigada por estar conosco. Para fazer a nossa prece, vamos então, ainda envolvidos nestas vibrações de amor, nessas vibrações de fé, de estímulo para todos nós, que as bênçãos de Deus estejam conosco, que Jesus, nosso Mestre querido, coloque o seu amor em nossos corações e que a espiritualidade amiga possa sempre se fazer ouvida para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar sempre.
Eu gostaria de colocar aqui uma mensagem para nos dar fé e confiança, dizendo: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-se no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar, caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças de que amanhã, porém, será um novo dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus esteja conosco, nos dando fé e confiança e gratidão. Gratidão por tudo o que temos e por tudo o que somos. Muito obrigada, que assim seja. Eu agradeço a Lê pela oportunidade maravilhosa, agradeço de conhecer essas meninas tão queridas, tão lindas, a Kátia, a Gabi, e eu só tenho a dizer da minha felicidade e da minha gratidão nesta noite. Muito obrigada. Opa, tô aqui de novo, hein? Pensaram que eu tinha ido, mas não fui. Olha, quero agradecer a todos, tá? Pelas suas mensagens, pelos seus compartilhamentos, a toda aquela equipe que nos envolve de infraestrutura, né? Para divulgar e tudo mais. Muito grato por tudo. Lembrando que domingo, às 17 horas, nós temos o estudo do livro O que é o Espiritismo, né, no nosso projeto Mais Kardec, pelo YouTube da USE, São José do Rio Preto, e na segunda já voltamos novamente com as lives, né, do Resenha Espírita 21. Semana que vem promete, hein, lives muito, muito especiais também, ok? Gratidão, que Deus possa abençoar imensamente vocês e muito grato por tudo. Gratidão.